Antes da gente começar a mensagem... Ó, alguém gritou um pouco. Antes da gente começar a mensagem de hoje, eu quero saber quem está aqui hoje que não esteve no sábado passado. Então, vocês têm um dever de casa, de acessar lá. Tá no canal da igreja, né? Ah, bom. Vocês vão lá acessar no YouTube a AQV Movement no YouTube e vão assistir a pregação do sábado passado, porque ela é uma pregação obrigatória para os AQVs lovers. Então, por favor, façam isso. Foi impactante. E aí agora nós vamos ao que o Senhor tem para nós esse sábado, né? Não vamos viver do passado, mas medite na mensagem do sábado passado. Você já deu tempo de você se assentar? Nós vamos orar novamente e aí nós vamos à palavra. Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento de louvor. É notório a presença do Senhor neste lugar. Nós queremos, com toda submissão, nos submeter agora o nosso pensamento, a nossa mente ao Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração a mensagem dessa noite, que nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos. Que a palavra do Senhor faça arder os nossos corações, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de uma missão, sobre algo que o Senhor nos encarregou de fazer. E se você não sabe, você vai saber hoje que sim, o Senhor te encarregou de fazer algo, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E aí, enquanto o Senhor estava me dando os textos dessa mensagem, tinha um título na minha Bíblia que me chamou a atenção, que era a respeito da grande comissão. Então, o Senhor nos chamou, nos encarregou a fazer algo, e isso faz menção à grande comissão do Senhor. E aí eu fui pesquisar o que é comissão, e comissão é o seguinte: é um ato ou um efeito de encarregar ou incumbir algo a alguém. Então, alguém nos encarregou de algo. Então, o Senhor Jesus nos encarregou de algo, e é a respeito disso que Ele vai nos testificar o nosso coração nessa noite. Amém? Amém. E aí, eu quero destacar 2 pontos a respeito de pessoas que foram comissionadas. Ih, caiu uma aguinha ali. Que foram comissionadas, que foram chamadas a fazer algo. Então, o primeiro aspecto de pessoas comissionadas, pessoas que foram encarregadas de algo, é ser chamado. Vamos no primeiro texto. Nós vamos ler muitos textos hoje, e pediram para ter paciência e ser cauteloso na leitura. Então, vamos ao primeiro texto, Marcos 1. Eu tenho costume de falar rápido, então vocês têm liberdade de pedir para eu desacelerar, se eu estiver rápida. Vamos lá, Marcos 1,16. Primeiro aspecto de uma pessoa que foi comissionada, que foi encarregado de fazer algo, é ser chamado. Bom, não vejo Bíblias sendo folheadas, nós vamos ler. Diz assim, 16. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. E Jesus lhes disse: venham, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as suas redes e os seguiram. Versículo 19. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Amém? Então, aqui nesse texto nós estamos lendo o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Mas ao longo da Bíblia a gente encontra várias pessoas sendo chamadas, encarregadas de algo. Se a gente pensar em Moisés, ele foi chamado para liderar um povo. Se a gente pensar em Davi, ele foi chamado para reinar uma terra. Se a gente pensar em Samuel, ele foi chamado para o sacerdócio. Aqui nós estamos meditando no próprio Jesus chamando pessoas. Mas tem algo
semelhante em toda a Bíblia de pessoas que foram chamadas. E eu quero que você chame sua atenção sobre isso, que todas elas mudaram de posição. Todas as pessoas que foram chamadas ao longo da Bíblia, inclusive os discípulos, eles precisaram mudar de posição. Eles estavam fazendo algo, eles deixaram de fazer e mudaram a sua direção. Eles tinham coisas nas suas mãos, eles deixaram para trás e mudaram a sua direção. Todos eles mudaram de posição. Então, a primeira evidência de pessoas que foram chamadas, elas mudam de posição. Elas não permanecem da mesma forma. E aqui eu não estou dizendo que todas as pessoas vão ser chamadas para deixar a sua casa, para fazer as suas malas, para mudar de cidade. Tem pessoas que vão fazer isso, e glória a Deus por isso. Mas o Senhor está dizendo que aqueles que são chamados, aonde eles estiverem, eles precisam evidenciar que foram chamados. E eles evidenciam isso mudando a sua posição. Isso pode ser, por exemplo, uma mudança de comportamento. Faz sentido para vocês? Estão comigo? Glória a Deus. A segunda evidência de pessoas que foram chamadas, e eu achei isso genial quando o Senhor me abriu os olhos. Quando ele chama pescadores, ele chamou pescadores para se tornarem marceneiros? Não. Quando ele chamou aqueles pescadores, ele chamou os pescadores para se tornarem médicos, pregadores, levitas, músicos. Quando Jesus chama aqueles pescadores, eles chamam eles para serem o quê? Pescadores? Era o que eles sabiam fazer. Eles sabiam pescar. Então, preste atenção, isso é muito legal. O Senhor usa as nossas habilidades. Jesus não nos chama para nos ensinar novas habilidades. Ele não vai chamar você para, se você é muito bom músico, não, vem cá, deixa eu te ensinar a escrever melhor. Quando Jesus chama aqueles pescadores, ele só está mudando a posição. Vocês pescavam peixes, mas agora vocês vão pescar homens. Eu quero usar vocês na habilidade que vocês já têm, que vocês já sabem fazer. Porque isso é lógico e é útil para o reino. Então pensa aí, se você é muito bom em algo, certamente isso é útil para o que o Senhor está te chamando. Não negligencie as habilidades que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai para o segundo aspecto da pessoa que foi chamada, que é a permanência. Vamos lá em João 15 agora. Acho que vocês vão achar mais rápido que eu, não deixei marcado. É João 15, 33. Não, perdão. É João 15, 9, desculpa. João 15, 9. Amém? Podemos? Vamos lá, nós vamos ler do 9 ao 11, depois eu vou pular para o 16, mas aí eu sinalizo vocês quando eu pular, amém? Diz assim, João 15, 9. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Agora vamos lá para o versículo 16, ainda em João 15. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. E os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Aqui nós estamos lendo instruções do próprio Jesus. Então, pessoas que foram chamadas, que foram encarregadas de carregar algo, nós vamos chegar no algo, tá? Tá meio misteriosa, né? Nós vamos chegar naquilo que o Senhor nos encarregou. Pessoas que foram chamadas, encarregadas de algo, elas têm frutos de permanência. O Senhor está dizendo que são frutos duradouros. Então, gente,
existe uma persistência necessária naquilo que o Senhor nos chamou. Às vezes, a gente acha que os frutos precisam ser simultâneos, automáticos, já que foi palavra do Senhor. O Senhor está dizendo aqui que os frutos são duradouros para aqueles que permanecem no Senhor. Então, a segunda evidência de pessoas que foram de fato comissionadas é que elas têm a capacidade de persistir, de permanecer no Senhor. Dure o tempo que for, elas têm clareza e convicção que os frutos são duradouros. Amém? Glória a Deus. Entenda que nós todos fomos chamados, então são evidências que o Senhor está nos trazendo, que é necessário que nós tenhamos. Eu preciso ter a evidência de que eu fui chamado, portanto eu mudo de posição, e eu preciso ter a evidência que eu permaneço no Senhor, certo? Glória a Deus. Então agora nós vamos, eu acredito que aqui é o ponto central da mensagem, eu precisava introduzir essas duas evidências, mas agora nós vamos entrar naquilo que de fato Deus nos encarregou de levar, aquilo que de fato o Senhor está nos chamando nessa noite, amém? E o Senhor nos chamou a carregar uma mensagem. Nós vamos ler os textos dessa mensagem em 2 capítulos, em 2 livros. Então eu vou pedir para que você já abra a Bíblia nos 2 livros, porque quando eu mudar de livro, eu não vou esperar você abrir, porque eu já estou te antevendo a isso. Então você vai abrir em Marcos 15 e depois em Lucas 24 e deixe os 2 abertos, por favor. Vai fazer sentido, acreditem. Confie. Marcos 15 e Lucas 24. Até eu vou me preparar aqui, que eu falei, mas não marquei. Vamos lá. Marcos 15, 33. E deixa a sua Bíblia aberta em Lucas 24. De uma forma fácil de virar para lá. Certo? Tá com os 2 abertos? Gostei de ver. Vamos lá, então. Agora nós vamos começar a entender qual é a mensagem que o Senhor nos encarregou de levar. Amém? Marcos 15, 33. Nós vamos ler até o 40. Vamos lá. Versículo 33. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. E por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu seu último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. E quando o oficial romano que estava diante dele viu que ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. E algumas mulheres observavam de longe, e entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidores de Jesus e haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Agora vamos lá em Lucas 24. Lucas 24, 13. Vou dar só 1 minuto porque é a primeira vez. Amém? Lucas 24, 13 diz assim. Nós vamos ler até... deixa eu ver. Não anotei, mas eu vou lembrar. Nós vamos ler até o 27. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Isso que havia acontecido é o que nós acabamos de ler em Marcos 15, amém? Jesus havia sido pregado na cruz. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. E Jesus perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam ele. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e todo o povo. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Preste atenção no versículo 21. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo... até o 21. Vamos lá. Então, em Marcos 15, nós lemos a respeito da crucificação de Jesus. Nós sabemos que isso foi necessário que acontecesse, porque o próprio Jesus disse que deveria acontecer para que as palavras dos profetas... Eu estou nervosa hoje, mais do que o normal. Não sei se vocês perceberam, quando eu tomar água, dá uma tremida. Em Marcos 15, a gente viu a pregação de Jesus, pregação literalmente dos pregos, e nós sabemos que isso precisava acontecer para que as palavras dos profetas se cumprissem. Mas aqueles homens caminhando no caminho de Emaús, eles andavam, a palavra é muito clara em dizer, eles andavam entristecidos, porque para eles a esperança deles haviam sido decepcionada. Nós achávamos que ele era aquele que libertaria Israel e agora ele está morto. Aqueles homens estão andando por um caminho de lamento, quase que sem esperança. O versículo 21 é muito claro em dizer, nós tínhamos esperança. Eles não tinham mais esperança naquele momento. Eles estavam andando assim, e agora? Acabou. Para onde eu estou indo? O que eu faço agora? Aquele que eu achava que seria o que libertaria o povo está morto. E agora? Nós vamos voltar lá para Marcos 15. Nós vamos voltar para Marcos 16. Vocês conhecem o final da história, mas vamos nos caminhos, tá bom? Marcos 16. Do 1 ao 13, diz assim: ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, as mesmas que estavam lá na cruz, foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E no caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra era muito grande, mas já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles. A Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhe disse. Versículo 8. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã bem cedo, a primeira pessoa que viu Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Versículo 10. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Versículo 12. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 dos seus seguidores enquanto iam de Jerusalém para o campo. Vamos voltar lá agora no Lucas 24.
Nós lemos no caminho de Emaús que o próprio Jesus apareceu para aqueles meninos que caminhavam. Eles estavam a 11 quilômetros de distância de Jerusalém, numa caminhada de lamento, de choro, de desesperança. Aquele que eu achava que me libertaria está morto. Mas olha o que nós lemos no versículo 16. Gente, a nossa esperança, e eu quero que vocês entendam isso, a mensagem da cruz não é que Jesus está lá, é que ele saiu de lá. A mensagem da cruz não termina no dia que pregaram ele, termina no dia que ele saiu de lá. Nós precisamos entender que a comissão do Senhor, e aqui, pronto, chegamos no título. Nós precisamos entender que a comissão do Senhor não é anunciar um Deus morto, é um Deus vivo. Nós não andamos mais como que no caminho de Emaús, com os nossos olhos fechados, para entender que Jesus está morto. Não, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para entender que Jesus vive. Então, nós precisamos testemunhar a ressurreição de Jesus. Quando Jesus me abriu os olhos nesses textos, eu sentia como que tivesse pessoas, cristãos, andando no caminho de Emaús sem fim. Tipo assim, longe de Jerusalém, longe de entender que a nossa esperança não foi decepcionada. Nós ainda temos esperança, porque a cruz está vazia. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a cruz vazia. O Senhor reconstruiu o templo em 3 dias. Ele cumpriu o que Ele falou. E Ele ainda há de cumprir. E essa é a nossa esperança. Se Ele está vivo, logo Ele voltará. Então nós não andamos mais no caminho de Emaús tristes, chorando por aí. Ai, Jesus morreu, eu não tenho mais esperança. Gente, Jesus encontrou aqueles meninos como Ele nos encontrou, como Ele nos chamou. Eu não estou vivo. Eu não sei quantas vezes vocês param para pensar que quando a gente ora a Jesus, nós não estamos orando a um fantasma de lençóis brancos com 2 olhinhos furados. Nós estamos orando a um Deus vivo, de carne e osso. Quando Jesus voltar, nós o veremos de carne e osso, porque Ele vive, porque a cruz está vazia. Vocês conseguem entender isso? Amém, glória a Deus. Vamos ver então esses discípulos entendendo isso lá em Lucas 24. Agora nós vamos ler o versículo 28. Onde está? Achei. 28, amém? Aproximando-se de Emaús, o destino deles, que era onde eles queriam chegar, Jesus fez como que seguiria ainda a viagem. Mas eles insistiram, fique conosco, que esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram nesse momento. E então Jesus desapareceu. E eles disseram uns aos outros: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. E eles disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou. Veja, quando esses meninos, nossa, não sei porque eu estou chamando eles de meninos. Quando esses discípulos encontraram, tiveram seus olhos abertos e eles entenderam: meu Deus, é Ele. O coração deles ardiam e eles voltaram. Vocês percebem que quando nós somos chamados, nós não vamos continuar na mesma direção? Eles estavam a caminho de Emaús. Quando eles reconhecem que Jesus vive, eles têm que voltar para Jerusalém, para contar a todos que não acreditavam. Eu não sei quantos de vocês sabem, então eu vou falar. Quando a notícia de Jesus se espalhou, que ele havia ressuscitado, os líderes religiosos não se deram por vencidos, porque para eles seria um fim. A gente mata o cara e o cara vive. Acabou para nós. Então eles começam a encobertar essa verdade. Eles começam a fazer com que as pessoas ou não chegassem até essa informação ou não acreditassem nessa informação.
Então, por isso que, nesse contexto, as testemunhas da ressurreição de Jesus eram as responsáveis por fazer o evangelho viver até hoje. Porque os líderes religiosos estavam dispostos a encobrir a verdade que aquele templo estava vazio. Eles iam criar inúmeras mentiras, e não é muito difícil você espalhar mentiras, a gente sabe disso, as pessoas acreditam fácil, as informações vai passando de um ouvido para o outro, se torna verdade. Então Jesus está chamando um povo, Jesus está comissionando um povo a dizer: vocês precisam anunciar que eu vivo, porque tem pessoas que jamais vão acreditar se elas não verem, se elas não tiverem quem conte. Tem pessoas querendo encobertar essa verdade. Então, no caminho de Emaús, quando os olhos deles são abertos, eles automaticamente mudam a sua direção. Eu não vou mais para Emaús, eu preciso voltar para Jerusalém. Eu preciso carregar essa verdade. Eu preciso dizer: gente, Jesus vive de verdade. Entendem isso? E eu acho tão lindo o versículo que diz assim: o coração de vocês ardia quando ele falava. Eles ainda nem sabiam que era Jesus. Quando eles estão caminhando nesse caminho, eu não li tudo, em razão do horário. Jesus vai contando as escrituras, ele conhece tão bem. E aí depois que eles têm a noção de que é Jesus, aí eles ficam se perguntando: ah, é por isso que o nosso coração ardia. O seu também ardia quando Jesus falava? Gente, eu fiquei pensando isso na minha casa. Será que o nosso coração ainda arde quando Jesus fala? Será que a gente ainda tem sensibilidade de entender que um Jesus vivo, quando fala com a gente, o nosso coração precisa arder e os nossos olhos precisam se abrir a isso? Vocês entendem isso? Amém? Amém. Vamos lá, estou terminando. Hoje eu vou ser objetiva, se Deus quiser, e Ele quer, porque é breve. Amém. Vamos lá, agora nós vamos voltar para Marcos. Marcos 16. Nós paramos no 14, nós vamos voltar nele, amém? Vou só recapitular. Então, nós vimos que pessoas comissionadas, pessoas que são chamadas a algo, a primeira evidência delas é mudar a posição. Quando Jesus abre os nossos olhos, o nosso coração arde, nós mudamos a nossa direção. A segunda são pessoas que têm capacidade de permanecer naquilo que ele comissionou, naquilo que ele entregou, amém? E aqui nós vimos a mensagem que precisa ser anunciada, ok? Então agora nós vamos a Marcos 16, quando o Senhor de fato nos comissiona a essa mensagem. Vamos lá, Marcos 16, 14, diz assim: mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu, e ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da ressurreição. Nós vimos lá em Lucas 24, que aqueles 2 discípulos voltam a Jerusalém para contar aos 11 e a outros que estavam com eles. Aqui em Marcos 16, nós estamos vendo que Jesus chega nos 11 e eles ainda não tinham acreditado nos 2 que voltaram. Então, entendem que existia um movimento de que as pessoas não acreditariam que Jesus estava vivo? Dá para perceber isso? Amém. Vamos lá, versículo 15. E Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Gente, qual é as boas novas? Cristo vive. Amém? Meu Deus, vocês estão comigo? Amém. Amém, glória a Deus. Agora vamos em Atos. Estou terminando. Vamos em Atos. Nós vamos ler Atos 1, 21 e depois outros, mas aí eu vou ditando. Atos 1, 21 diz assim: vou contextualizar para vocês, tá? Então, o Senhor tinha dado uma ordem aos discípulos que eles permanecessem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder do Espírito Santo, para então eles irem
e anunciarem as boas novas. O Senhor comissionou eles a anunciarem as boas novas. Nossa, eu gostei desse tecladista. Glória a Deus. Aleluia. Ficou até um clima. Vamos lá. E aqui em Atos 1, eles estão nessa expectativa. Eles estão permanecendo naquilo que o Senhor havia dado a ordem a eles. Mas aí, vocês sabem que dos 12, um arregou, traiu Jesus. Agora eles eram 11, mas eles queriam colocar alguém no lugar, ok? Então vamos voltar à nossa formação original. A gente precisa escolher alguém no lugar do Judas que fugiu fora. Aqui ele já estava morto, né? Vamos lá. Atos 1, 21 diz assim: Agora, portanto, devemos escolher um entre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. 22. Desde que ele foi batizado por João até o dia em que ele foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como que está na sua Bíblia? Na minha está assim: o escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Agora, todos os discípulos tinham uma só missão. Nós precisamos anunciar: Cristo vive. Agora, a comissão, aquilo que o Senhor encarregou os discípulos eram: vão e anuncie, eu estou vivo. Amém? Quando nós entendemos o poder da ressurreição, acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com os dois no caminho de Emaús. Os nossos olhos se abrem, o nosso coração arde ao ouvir as palavras de Jesus. Quando nós tomamos consciência que nós não oramos a um Deus de pedra, que não vê, que não ouve, que não se move, nós começamos a entender que tem muito poder na mensagem de Jesus vive. Quando nós oramos e temos certeza: o meu Deus tem ouvidos e me ouve, o meu Deus tem boca e fala, o meu Deus tem mãos e toca, o meu Deus tem pés e anda, e Ele não está morto. Gente, quando nós entendemos que nós temos um Deus que nem a morte foi capaz de derrotar, isso só pode nos trazer uma coisa: encorajamento. Isso só tem que nos trazer, nós lemos em João, a sua alegria transbordará quando você entender isso e quando você permanecer na comissão que o Senhor nos entregou. O nosso coração se transbordará. Nós não podemos mais, diante do evangelho, das boas novas anunciadas, voltar para o caminho de Emaús. Ai, desisto. Deus não responde minha oração, só pode não estar me ouvindo. Desisto, Deus não fala comigo, só pode não ter boca. Desisto, Deus não me toca, só pode não ter mão. A gente está voltando para o caminho de Emaús, enquanto o Senhor está nos chamando. Gente, não, eu já apareci lá. Gente, não, a cruz está vazia. Gente, o túmulo, a pedra estava removida quando as mulheres chegaram lá. Vocês não podem voltar para o caminho de Emaús, que é um caminho de choro, de lamento, de sofrimento, sabe? O caminho de Emaús para mim é quase que um caminho de vitimismo. Sei lá, e se o plano de Deus fosse que Jesus ficasse na cruz? E ainda assim a gente teria que andar triste? Se Deus quisesse ressuscitar Jesus só no dia dele voltar, mudaria quem ele é? Fala a verdade, não mudaria. Agora, o Senhor fez questão de dizer: não, eles precisam que eu esteja vivo. Eles precisam ter os seus corações ardendo quando eu falo. Eles precisam ter os seus olhos abertos. O Senhor fez questão de evidenciar o poder que tem nele. E agora, gente, se nós não nos apropriarmos disso, nós vamos voltar para o caminho de Emaús. Nós vamos andar entristecidos, como se a nossa esperança tivesse decepcionado. O que o Senhor está nos chamando nessa noite é de sermos encorajados a entender: vocês não estão sozinhos. Vocês não estão orando a um Deus que não fala. Vocês não estão esperando um Deus fantasma. A gente clama aqui quase que todo sábado, que nós vamos clamar até que Ele venha. Nós precisamos entender que o Cristo que vai voltar é um Cristo carnal, de corpo e alma, porque Ele venceu a morte. E nós temos o livre acesso a um Deus
vivo. Isso não pode fazer a gente andar sempre na mesma direção. O Senhor está nos chamando. Mude de posição, muda a direção do seu caminho. Volta para Jerusalém. Estou dizendo aqui nas palavras da Bíblia. Anuncie que eu viva. Essa é a comissão que o Senhor espera de nós. Um anúncio de um Deus que está vivo. Amém? Vamos lá. Se o louvor quiser voltar, eu estou terminando. Atos 2:32. Atos 2:32 diz assim: foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Eu vou ler de novo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Agora nós vamos, por último, ler Atos 3:15. Atos 3:15 diz assim: mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Atos 3 é uma pregação, é a primeira pregação de Pedro, depois que eles têm a liberdade de ir e anunciar. E aí Pedro tinha sido o homem que negou Jesus, que no dia que as coisas ficaram realmente sérias e os caminhos estavam estreitos, Pedro sentiu o medo da situação e negou que ele conhecia Jesus. Depois que Pedro vê Jesus vivo, que ele diz: uau, o cara venceu a morte. Ele anuncia, e milhares de pessoas se arrependem e acreditam na mensagem da ressurreição de Jesus. Quando Pedro vê Jesus, eu percebo que Jesus tira o medo de Pedro. Porque depois, se Pedro tivesse que morrer igual a Jesus e não se achar digno para isso, ele faria como ele fez. Quando Pedro encontra Jesus vivo, ele entende o poder da ressurreição. E aí ele diz: agora, meu irmão, agora se tiver que me matar, vai matar, mas eu vou anunciar que Jesus vive. Agora, se eu tiver que morrer para o mundo inteiro acreditar que Jesus vive, eu vou morrer. Podem me matar, mas ninguém mais cala a minha pregação de que Cristo vive. O que o Senhor quer de nós é que nós sejamos encorajados a anunciar a mensagem da ressurreição. Quando eu preparava a mensagem, eu sentia que o Senhor queria trazer sobre nós um renovo de esperança. Era como se nós insistíssemos em permanecer no caminho de Emaús, que era um caminho de muita tristeza. E aí o Senhor está dizendo: quando foi que vocês se esqueceram que eu estou vivo? Por que insistem em andar dessa forma? Por que insistem em andar chorando, lamentando, orando sem crer que eu vou fazer, pedindo sem crer que eu vou atender? Quando foi que vocês esqueceram que a cruz está vazia? Quando foi que a cruz vazia perdeu o seu poder? Quando foi que vencer a morte não quer dizer mais nada? Então eu sinto que o Senhor quer nos trazer a memória de que existe poder na mensagem da ressurreição, de que nós não oramos a um Deus morto. Vocês entendem isso comigo? Amém? Vamos orar, se coloque de pé. Eu queria propositalmente ser breve, porque não tem muitos segredos nessa mensagem. Ela é muito simples. Se você sair daqui e lembrar assim: Cristo vive, é suficiente. Essa é a mensagem da ressurreição. Nós precisamos nos apropriar do poder que tem na ressurreição. Sabe, nós não precisamos mais andar tristes. Eu quero muito que você saia daqui, e eu quero muito que você saia daqui ouvindo isso, porque Deus me cobrou muito de falar. Ele não quer mais ver a gente andando triste, a gente andando sem coragem de nada, a gente andando desanimado, achando que estamos sozinhos de novo. Eu percebi que isso entristece o Senhor. Imagina Deus vivão olhando isso de nós, falando: gente, para. A gente precisa mudar a nossa direção, a gente precisa mudar o nosso sentido. E aí nós vamos orar.
Mas depois eu queria que você declarasse esse cântico sem... Deixa eu tentar explicar isso. Eu queria que você declarasse esse cântico sem tristeza no seu coração, sabe? Se você tiver que deixar a tristeza, você vai deixar no momento da oração. Se você tiver que receber renovo de fé, de alegria, de esperança, você vai receber no momento da oração. Mas no momento do cântico nós vamos declarar que o nosso Deus vive. E essa declaração não pode ser de qualquer forma. Então eu quero te encorajar a declarar que Cristo vive com tudo que tem no seu ser. E se tem medo, então você tem que colocar esse medo para fora. E se você não tem mais esperança, você precisa colocar isso para fora e dizer: não, o meu Deus vive. Só há um Deus vivo sobre todo o céu e sobre toda a terra, e que habitou entre nós e que anseia habitar de novo. Sabe, a nossa esperança não foi frustrada, a nossa esperança não foi decepcionada, porque a cruz está vazia. Sabe, o sepulcro se abriu, Jesus saiu de lá. Então nós temos esperança de que Ele virá. E o Senhor quer nos trazer a lembrança disso. Comece a orar. Pai, nós sabemos que o Senhor vive. Nós não queremos mais viver da mesma forma. Nós não queremos mais andar na mesma direção. Nós não queremos mais ter um choro de lamento, como se o Senhor não nos ouvisse, ou como se o Senhor não falasse conosco. Obrigado por nos lembrar de que o Senhor é um Deus vivo. Obrigado por nos lembrar que a cruz está vazia. Obrigado por nos lembrar que o Senhor venceu a morte. Nós não estamos mais sozinhos. Nós não andamos mais no caminho de Emaús, entristecidos, decepcionados, como se o Senhor não fosse libertar o seu povo. Ah, Deus, o Senhor venceu a morte e por isso nós esperamos o Senhor. Nós temos esperança, nós temos alegria sobre o nosso coração. Eu oro agora em nome de Jesus, que se há pessoas que se entristeceram com a mensagem da cruz, ei, a cruz está vazia, que o Senhor comece a renovar a sua alegria agora, que o Senhor comece a renovar a sua esperança agora, que o Senhor comece a renovar no seu espírito e que o seu coração ainda queime pela palavra do Senhor, que o seu coração volte a queimar quando Jesus fala com você, que os seus olhos sejam abertos quando Jesus aparece para você. Ah, Deus, como nós queremos te encontrar, como aqueles discípulos te encontraram, como nós queremos ter os nossos olhos abertos, nós queremos que o nosso coração queime de novo. Nós sabemos que nós não estamos orando a um Deus morto, nós sabemos que nós não estamos orando a um Deus que não fala. Espírito Santo, nós sabemos, o Senhor testificou em nós que Cristo vive. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que o Senhor saiu de lá. A mensagem da cruz é que o Senhor